Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo informações importantíssimas aí do Vasco da Gama. Finalmente caiu a liminar que, segundo a diretoria administrativa, estava travando todas as negociações, estava travando o clube em tudo, nas negociações, na venda, inclusive da SAF. Caiu esta bendita liminar. Na verdade, ela não caiu, né? Ela foi suspensa pelo desembargador, que eu vou trazer o nome dele aqui, ó, César Felipe Cury. Hoje vai ser tudo no celular, tá, gente? Hoje aqui eu vou ler bastante aqui para vocês. Então, o desembargador estão dizendo aí que é a melhor contratação do Vasco na janela de meio do ano. Olha só, cara, pô, que coisa, né? Vamos falar desse assunto, vamos falar de outros assuntos também. O técnico português aí, o tal do Pedro Emanuel, que já chegou no Rio de Janeiro, já está no Rio de Janeiro. Eu ia trazer vídeo dele aqui chegando aí no aeroporto lá da BTB Esporte, mas não vou trazer não, gente. Vou falar aqui sobre esse técnico mais apuradamente, porque mais cedo eu acho que eu falei muito por cima, né? Estou com alguns detalhes dele aqui importantes, mas antes de mais nada, peço aí o joinha, o like, para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar, para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Estou aqui na minha sala, porque minha esposa já está dormindo, e estou aqui no meu cenário aleatório de fim de noite de sexta-feira, né, cara? Até porque amanhã eu trabalho mais cedo, e devido a isso, amanhã eu não vou ter tempo hábil para gravar vídeo nenhum. Esse vídeo vai subir de madrugada, tá, gente? Agora, nesse momento, acho que são meia-noite e 10 por aí, meia-noite e 12, deixa eu ver. Meia-noite e 14. O relógio ele não está muito adiantado, não. Enfim, meia-noite e 14 que eu estou gravando esse vídeo. Vai subir aí para 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, mais precisamente. Mas vamos falar aí, cara, dessa liminar aí que foi suspensa até o julgamento do agravo, tá? Antes de mais nada, antes de dar qualquer detalhe dessa liminar, tá? Tem uma nota lá no X, o tal do J. Américo 1969. Eu mandei até um dedinho para ele ali, porque, pô, caraca, parece que quer jogar chopp no. Parece que quer jogar água no chopp da gente, né, cara? E ele fala o seguinte: pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa a todos: a liminar não caiu. Os efeitos dela é que estão suspensos até o julgamento do mérito do agravo, ou seja, o agravo que foi implementado pelo Vasco da Gama na liminar da 777 ainda será julgado, né? E caminho livre para a revenda da SAF, observando a governança e a transparência. Abraços do amigo José Américo. É o José Américo lá, o X dele, J. Américo 1969, um jornalista, né? Ele é até conhecido, né? Que falou que a liminar perdeu seus... A liminar não, né? Na verdade, a liminar perdeu seus efeitos, ela foi suspensa pelo desembargador, porém, ela será julgada ainda o agravo. O agravo não foi ainda julgado, não, tá? Mas, cara, do jeito que é a nossa justiça, que esse negócio fique, sabe, sendo empurrado com a barriga agora, entendeu? Deixa o negócio ser empurrado com a barriga e cair no esquecimento, o Vasco ser vendido e essa porra ficar para lá. Igual fizeram lá na vitória do Leveciano, né? Leveciano venceu as eleições em 2020. Não canso de falar isso, cara. Vou sempre falar que foi uma puta sacanagem, independente do que ele ia fazer, tá? Mas da maneira que tiraram ele, foi, porra, foi fora do comum. Então o negócio foi. Eles recorreram, e a justiça sempre dando ganho de causa pro Vasco, sempre pro Salgado, né? E, porra, o negócio foi empurrando com a barriga, o Salgado ficou amparado pela liminar a gestão inteira. Então que seja assim, cara, porque o Salgado ele só conseguiu ser presidente porque teve uma liminar que tirou o Leveciano da presidência e fizeram outras eleições. O Salgado ganhou só por isso. O Salgado ficou amparado por uma liminar a gestão toda. 3 anos, tá? Para vocês terem uma ideia, até hoje o negócio não finalizou.
Gente, então vamos falar aqui dos detalhes dessa liminar, né? A liminar que havia afastado o Conselho de Administração da Vasco SAF, determinada nomeação de uma interventora judicial, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em decisão assinada lá pelo desembargador César Felipe Cury, foi concedido, né? Na decisão, o magistrado afirmou que as medidas adotadas na primeira instância, presta atenção, foram excessivas para o atual estágio do processo, né? Ele achou excessivo afastar a diretoria administrativa, como todo mundo achou, né, cara? Não que não tivesse erros. Tinham erros sim, mas ele achou excessivo. Segundo o relator, ainda não há demonstração suficiente de fraude, desvio de recursos ou prejuízo concreto que justificasse uma intervenção tão drástica na gestão da SAF, tá? Isso daqui foi o ponto principal, tá? Agora, outro destaque que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Em decorrência, deixa eu ver aqui, da gestão do Pedrinho andar na linha. Porque se ele não andar na linha, se ele mijar fora do pinico, o efeito pode ser suspenso e voltar o que estava antes, tá? Então, a nota diz o seguinte, ó, atenção, a Justiça concedeu efeito suspensivo à intervenção judicial no Vasco e Pedrinho retorna ao Conselho da Administração da SAF. Efeito suspensivo, pelo fato do desembargador, porque, tipo assim, ele deixou o Pedrinho voltar à administração da SAF, mas com ponderações, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Não é um negócio escancarado do jeito que estão achando, não. A decisão nomeia um profissional independente que monitorará a governança e cumprirá medidas impostas pelo desembargador, ou seja, vai ter o tal do, como é que é o nome, cara? O watchdog, né? O watchdog. Agora, eu não sei o que significa isso, né? Mas eu acho que alguma coisa de cachorro, sei lá, alguma coisa assim, como se tivesse monitoração máxima ali, né? Então, o desembargador vai nomear uma pessoa, né? O tipo de um relator, né? Independente, que vai monitorar a governança e cumprirá as medidas impostas pelo desembargador. Tudo que acontecer, as medidas que o desembargador determinar para ele, ele vai ter que cumprir e levar para o desembargador. Se elas não forem seguidas, o efeito suspensivo poderá ser revisto. A SAF deverá prestar contas de atos de especial relevância, como operações com os atletas, e, além disso, precisará esclarecer a situação pelo CFO e regularizar demonstrações financeiras. Então, ele vai ter que esclarecer a situação lá com o Conselho Fiscal, né? Tudo que for feito, negociação de jogadores, renovação de atletas, né? Venda de atletas, tudo isso, por exemplo, o Hugo Moura rescindiu o contrato amigavelmente com a diretoria e vai jogar na Arábia. Então, isso vai ter que ter ali a transparência, se realmente foi ou se não foi, e se o Vasco faturou alguma coisa em cima e coisa e tal, tá? Agora, outro ponto aqui importantíssimo sobre a venda da SAF. Olha só, a eventual venda da SAF do Vasco terá que ser submetida à juíza. Efeito suspensivo deferido parcialmente. Boa decisão para o Vasco. Pedrinho retorna ao Conselho Administrativo. Sobre a venda, a alienação tem que passar pela juíza, mas isso é mais para frente, segundo o Dantesco, né? Fala aqui, então, a juíza vai ter que estar participando da venda da SAF para o Vasco. Cara, que eu acho bom. Eu acho bom e louvável, porque essa venda aí ela vai ter que ser transparente. Todos os envolvidos ali vão ter que comprovar tudo, inclusive o seu Pedro Paulo. É o que eu estou falando aqui, cara. Uma coisa é eu ser contra essa intervenção, porque eu acho que não era para tal, tá? Agora, que tem que ter investigação nessa gestão e tem que ter investigação também nas gestões anteriores, inclusive do seu Jorge Salgado, porque é muito fácil a 777 reivindicar, como está dizendo aqui na matéria, proteção do patrimônio dela quando ela mesma ferrou com o patrimônio do Vasco, né?
Então, todo mundo acho que tem que ser investigado. Acho que a justiça tem que investigar essa gestão, o Salgado, o Osório, o Campelo. É todo mundo, filho. É todo mundo. Não é só essa gestão aqui, né? Enfim, tem que passar um pente fino em tudo. Então, a venda do Vasco aí agora para o Marco Lamarca vai ser totalmente diferente da 777, porque vai ter uma magistrada ali controlando tudo. E tudo vai ter que ser transparente, cara. Não vai ser obscuro igual aconteceu para 777, que o contrato ninguém viu, ninguém sabe, todo mundo incineraram o contrato, né? Apenas 15 conselheiros conheciam o contrato, segundo diziam, o contrato de mais de 1000 páginas, né? O sócio votou nesta merda sem saber o que estava naquele contrato, e agora não. Agora o negócio vai ter que vir às claras. Então vamos lá. Vamos ver os pontos aqui, ó. Detalhes do efeito suspensivo concedido pelo desembargador César Cury, que culminou no retorno do Pedrinho ao Conselho da SAF. Então vamos ver esses detalhes aí da decisão do desembargador, tá? O desembargador deferiu parcialmente o pedido do Vasco e suspendeu a intervenção judicial da SAF até o julgamento do recurso pelo colegiado. Vamos lá, ponto número 1, retorno do Conselho de Administração. Foi suspenso o afastamento dos membros do Conselho de Administração da Vasco SAF, permitindo que o CRVG volte a recompor os cargos de administração. Fim da intervenção da gestão. A nomeação do interventor e o regime de intervenção judicial foram suspensos. Os atos meramente administrativos praticados durante a intervenção permanecem válidos, ou seja, a administração normal volta, né? A administração do Vasco é preservada, a gestão da SAF volta a funcionar normalmente, podendo recompor seus órgãos internos desde que respeite o estatuto, as decisões judiciais e arbitrais já existentes. Obrigação de melhorar a governança. Aí é que está o X da questão. Mesmo com o fim da intervenção, o Vasco terá que cumprir medidas de transparência e organização entre elas. Vamos lá. Primeiro ponto, esclarecer a situação do diretor financeiro. Segundo, apresentar cronograma para regularizar demonstrações financeiras. Então, o Vasco vai ter que regularizar aí esse cronograma aí e regularizar todas as operações, todas as demonstrações financeiras do clube. Tem que ser tudo limpo ali, cara, em pratos limpos. Entregar atas e documentos ao Conselho Fiscal e à administração judicial, que uma das queixas ali é de que não estava passando nada pelo Conselho Fiscal. Venderam o Raião e não passou pelo Conselho Fiscal. É o que a 777 alegou, né? Criar calendário de reuniões formais entre os órgãos da SAF. Eles têm que ter reuniões constantes ali, periódicas, né? Informar previamente atos de grande impacto econômico, como determinadas negociações de atletas. Vai fazer uma operação grande, vai contratar o Diossa aí, que estão dizendo que vai contratar, de que agora o caminho está livre, por 8 milhões de euros. Tem que informar previamente aí, né? Essa negociação, antes de mais nada. Aí, ponto número 5, fiscalização contínua. Será nomeado um profissional independente, o Watchdog, né? Watchdog, para acompanhar a governança da SAF, fiscalizar o cumprimento das determinações e apresentar relatórios periódicos. Ele não substituirá a administração, ele vai ficar ali fiscalizando. Por falar nisso, cara, deixa eu ver o que esse é o Watchdog aqui, ó. Com TCH, vamos ver. É alguma coisa... Espera aí. Watchdog. Deve ser alguma expressão, cara. Deixa eu ver aqui. Tradução. Eu não sei se o celular da minha mãe, ela... Tradução técnica. Vamos lá. Mecanismo de monitoramento ou temporizador de cão de guarda. Então, é como se fosse um cão de guarda, né? Digamos assim, do magistrado, né? É como se fosse um cão de guarda do desembargador. Agora eu vou ter que voltar para lá porque eu me perdi aqui, né? Na paradinha.
porque eu fui consultar o que é o watchdog, né? É um cão de guarda, né? Então vamos lá, eu estava no 5, né? Então ele não vai substituir a administração. Número 6, venda de ativos continua sob controle, ou seja, se o Vasco vender qualquer ativo vai ter que prestar contas, né? Qualquer venda relevante de ativos, ações ou estruturas da SAF continuará sujeita à fiscalização da administração judicial, do juízo de recuperação judicial e, quando necessário, da arbitragem. Cara, tudo isso que está acontecendo é por causa da recuperação judicial. Vai estar numa recuperação judicial. Se ele não tivesse, eles não teriam afastado o Pedrinho, a gestão do Pedrinho, nem ninguém, que eles não teriam um caminho para poder fazer isso, entendeu? Foi o Pedrinho que arrumou essa recuperação judicial. Descumprimento pode trazer nova intervenção, foi o que eu falei. Caso o Vasco deixe de cumprir as medidas de transparência e governança ou surjam indícios de fraude, desvio de recursos, descapitalização ou negativa de informações, a decisão poderá ser revista imediatamente e medidas mais rígidas poderão ser adotadas aqui. É um resumo que fez aqui acho que foi o Atenção Vascaínos, né? Se eu não me engano, né? Plantão Vascaíno. E agora eles vão ter que andar na linha, cara. Não vão poder mijar fora do pinico. Isso por um lado é bom, tá? Isso por um lado é bom, que se tiver alguma coisa acontecendo de errado na gestão do Pedrinho, eu não digo pelo Pedrinho, tá? As pessoas que o rodeiam, as pessoas que rodeiam o Pedrinho, que são o problema ali, tá? Do Vasco da Gama. E uma outra nota aqui, ó, sobre o efeito suspensivo, tá? O desembargador César Felipe Cury, agora há pouco, concedeu efeito suspensivo e sua decisão, o desembargador reconheceu pontos importantes dos argumentos do Vasco para derrubar a liminar e vamos resumir aqui, tá? Os pontos aí que o desembargador viu para poder suspender a liminar da 777. Então vamos pontuar aqui quais foram esses pontos, né, que o desembargador viu. O desembargador reconheceu que a 777 Carioca tem direito a querer proteger seu patrimônio na SAF. Porra. Aí não, cara. Porra, proteger seu patrimônio. O que a 777 quer proteger? O seu patrimônio na SAF, cara. Aonde que o Vasco é patrimônio da 777? Já começa daí. Ela mesma esburacou o Vasco inteiro, cara. Com contratações, jogadores aí super inflacionados aí, caso aí do João Vitor, zagueiro, caso do Clayton, vários outros jogadores que vieram pro Vasco aí a preço de ouro, cara. Os caras, porra, não renderam, jogaram porra nenhuma. E, pô, querem falar o quê, cara? Querem falar o quê? Bom, né, continuando, tá? Tem direito de querer proteger seu patrimônio na SAF, embora não possua mais direitos políticos, porém, ressaltou que as medidas tomadas no processo original não são necessariamente as corretas, né? O que a juíza lá determinou não é o correto. O desembargador também ressaltou que a medida de afastar Pedrinho do controle da SAF do Vasco foi muito extrema e de elevada intensidade. Houve ausência do direito contraditório prévio. Né? Não, o Pedrinho, a gestão do Pedrinho, ele não teve tempo de se defender. Eles suspenderam a gestão do Pedrinho sem dar o direito deles se defenderem, sem dar o direito do contraditório a eles. Ou seja, a parte do Vasco não foi ouvida no processo antes da liminar ser deferida. O desembargador também reconheceu que os fatos apontados na liminar são importantes e devem ser levados a sério, porém que o conjunto informativo disponível não é suficiente para justificar o afastamento de Pedrinho e demais conselheiros da SAF. Não existiram provas, né, cara, de fraude ou de falta de transparência, como alegaram, ou coisa e tal. Não existiram provas concretas aí para poder afastá-los, né? 4. O desembargador ressaltou que a ausência de aspectos formais nos relatórios fiscais da SAF do Vasco são preocupantes e é incompatível com o grau de profissionalização de uma SAF. Porém, que a decisão de afastar Pedrinho e os demais conselheiros é desproporcional a esses fatos. Ou seja, ele concorda, né, que a ausência aí de aspectos aí nos relatórios fiscais é preocupante, sim, que tem que ficar... Tem que ter uma investigação, tem que ter uma fiscalização, porém, afastar a diretoria
não era preciso. A diretoria poderia ficar sob uma fiscalização do judiciário, né? Uma fiscalização, como é que eu vou dizer? Imparcial, no caso, vamos dizer assim, né? De fora, né? O desembargador também ressaltou que demonstração de prejuízo imediato para justificar o afastamento do conselheiro, que o clube teve avanço. Ah, tá. Número 5. Desembargador também ressaltou que faltaram demonstrações de prejuízo imediato para justificar o afastamento dos conselheiros e que o clube teve avanços financeiros significativos com a homologação do plano de recuperação judicial. Realmente, cara, o clube ele teve avanço financeiro sim, a gente não pode negar isso, né? O clube teve avanço financeiro e, porra, isso aí tem que ser reconhecido, né? 6. O desembargador pontuou que existiam outras medidas que poderiam ser pedidas primeiramente, sem que fosse determinado o afastamento dos conselheiros do controle da SAF do Vasco, como esclarecimento quanto à questão do diretor financeiro, né? Disponibilização de conselho fiscal da documentação. 7. E último, né? O desembargador também observou que, mesmo afastado, Pedrinho continuou como presidente do clube associativo e como administrador na recuperação judicial, e que isso seria uma contradição para uma decisão judicial que tem grande intensidade como seu afastamento da SAF. Então, porra, ele foi afastado do futebol, da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, mas continuava como presidente do associativo, atuando inclusive na recuperação judicial. Uma vez lembrando, a recuperação judicial ela engloba tanto a SAF do Vasco quanto o associativo, quanto as dívidas do associativo. Está tudo dentro do mesmo bolo. Então o desembargador achou contraditório, né, o Pedrinho ser afastado da SAF do futebol e continuar, né, gerindo o associativo. Agora é o seguinte, cara, vamos ver no que vai dar. Tem que seguir logo com essa porra dessa reunião. Para aqueles que ainda é contra o Vasco ser vendido, tá? Para aqueles que é contra, e assim, eu acho assim que o Lamáquia quer comprar o Vasco com o Pedrinho à frente. Eu estou escutando muita gente falando, porque, porra, ele não vai confiar nessas ratazanas que estão lá dentro. Se não for o Pedrinho, realmente não tem que confiar e tal. Gente, a gente não pode ser também inocente demais, tá? Porque ele pode estar querendo negociar com o Pedrinho, porque o Pedrinho vai ter alguma vantagem, o pessoal que está com o Pedrinho vai ter alguma vantagem. Então, cara, também a gente não pode ser anjinho, tá? A gente não pode ser anjinho, acreditar em tudo também, achar que o Pedrinho é um santo e que ele é bonzinho. Talvez o Pedrinho tenha boa intenção, mas as pessoas que estão com ele não tenham, tá? Também não são idôneas. E, porra, e ele tem que rezar na cartilha, cara. É foda, né? É igual o nosso governo aqui desse país. Então, é complicado demais, gente. Vamos falar agora, só resumindo, né? Antes de fechar esse assunto, tem que botar para frente logo essa Assembleia Geral aí, para votar essa venda de uma vez. Cara, pro Vasco ter paz, cara. Porque, porra, muita gente, eu vejo o professor Sérgio Frias falando, né, que o Vasco ele se autossustenta, que é só ter boa vontade, mas professor Sérgio Frias, quem é que tem boa vontade dentro do Vasco? Quem tem boa vontade dentro do Vasco para fazer uma gestão séria, profissional e competente? Tu só vê gente querendo tirar proveito, cara. Então é complicado, cara, é complicado demais. Não sei se o Lamáquia vai ser bom, sinceramente, não sei. Entendeu? Mas o atual momento está pedindo isso, infelizmente. Olha, falar do técnico português, né? Chegou hoje à noite no Rio de Janeiro e quero levantar alguns destaques aí sobre o Pedro Emanuel, né? O Pedro Emanuel, ele foi um zagueiro do Porto, né? Capitão, inclusive, já foi capitão em todos os times que passou. Ele jogava como zagueiro e ele chegou hoje à noite no Rio de Janeiro. O BTB Esporte com certeza cobriu lá. Eu tentei pegar o vídeo aqui, mas eu não consegui, enfim. Mas vamos seguir adiante e eu quero aqui esclarecer alguns pontos aqui, né, do técnico português que o Vasco contratou agora aí para o restante da temporada. Detalhe, amanhã ele vai estar no CT Moacir Barbosa
E parece que quinta-feira contra o Vitória, no dia 16, né? Acho que é dia 16, se eu não me engano, ele vai estar à beira do campo já, tá? Então vamos ver aqui, ó, atenção vascaínos relatou o seguinte, que o Pedro Emanuel é um treinador pragmático, que adapta seu modelo de jogo ao elenco disponível. Como o acompanhamos mais de perto, apenas no Al-Fayha e no Al-Khalej, né, vou me ater a esse período. Por lá, alguns princípios importantes: organização defensiva e transição rápida. Teve de ser reativo. Ou seja, ele foi reativo nesses dois times, né? Se defendia para depois contra-atacar. É o que o Vasco precisa, né? Vamos ver se ele defende bem também. Essa zaga vai melhorar com ele. Defende em bloco médio, baixo. Joga mais na retranca. A gente já viu que ele joga mais na retranca, né? Com linhas muito compactas. Desculpa, né? Não espere pressão alta durante os 90 minutos. A pressão vem por meio de gatilhos, zagueiro recebendo de costas, erro de domínio do passe e pé fraco do goleiro. Ou seja, a pressão que o Vasco terá com ele, os times que ele costuma comandar, a pressão só é feita em gatilhos ali quando a defesa adversária erra. Se a gente pegar um time mais qualificado, meu irmão, esquece, porque a gente não vai fazer pressão não, tá? Vai ser foda, né? Quando recupera a bola, acelera, troca poucos passos e aciona o pontinha mais rápido. Espere muito aí do Gomes, do Adson, do Marino aqui. Se o Marino resolver jogar futebol, né? Para atacar a profundidade, cruzando na área para o seu travante mais fixo. Então, ele vai usar muito aí os pontas aí, o Adson, o Andrés Gomes, e vai usar também o Spinelli, né, cara? No ataque ali, mais fixo ali. Eu acho que o Spinelli vai ter uma função ali para não sair da área. Mas o Vasco tem que contratar atacante também, tá? O Vasco está tendo que contratar atacante também. Contra os grandes sauditas, a estratégia era defender e sair em contra-ataque rápido. Contra os pequenos, tinha um pouco mais de posse de bola e atacava pelos lados. Resumindo, sem a bola, bloco compacto e linhas baixas. Com a bola, verticalidade, poucos passes e acionamento dos pontas. Espere muita participação dos laterais e pontas. Não é um treinador acima da média, mas também não é ruim. Como de costume, da escola portuguesa tem muita clareza de jogo e de aspectos táticos. Pedro, inclusive, esteve na lista final de candidatos para assumir a seleção saudita na Copa, ao lado de Pericles Chamusca e Georgios Donis. Porra, cara, olha só, cara, a concorrência dele para assumir ali a Arábia Saudita, cara. Pericles Chamusca, meu Deus do céu. Por aí a gente tira, né? Mas o escolhido foi o último. Chegou a conversar com o Chaoun, acho que é Chaoun, e o Ettifaq, né, da Arábia Saudita, mas as negociações não avançaram. Desde então, estava livre no mercado, esperando oportunidades. Apareceu essa no Vasco. Que dê certo, né? Apuração aí na torcida vascaínos, né? Vinculando aí uma análise do Central do Arabão, né? A fonte Central do Arabão. E a curiosidade é o seguinte, tá? Como eu falei, ele é um ex-jogador do Porto, né? Trabalhou com o José Mourinho e trabalhou também no clube português com Admar Lopes, atual diretor executivo do Vasco. Cara, o Admar ele tem um problema muito grande, principalmente na hora de contratar técnico. Para ele tem que ser um técnico português, tem que ser um técnico estrangeiro, que ele já tenha trabalhado. Tem que ser técnico brasileiro. Para o Admar não presta, cara. Não presta. Esse é o grande problema do Admar Lopes, cara, na minha opinião. E o novo técnico do Vasco tem, desde 2022, 38 vitórias e 59 derrotas. Isso é muito preocupante, cara. É um técnico que parece assim, pelos títulos que ele tem, né, de Taça de Portugal, algumas Copas lá na Arábia e tudo, parece que é um técnico de Copas. Ou seja, Copa do Brasil, Sul-Americana, talvez ele possa ir bem. Agora, campeonato, liga, pontos corridos, parece que ele não vai bem. Ele não vai bem e eu vou trazer aqui o porquê, tá? Olha,
Pedro Emanuel será o quarto técnico português que assume o Vasco na história. Os outros três também vieram em período conturbado e não duraram mais de 77 dias. E parece que não aprenderam, né? Caso do Ernesto Santos, 1946, 77 dias. Ricardo Sapinto, em 2020, 77 dias. E o Álvaro Pacheco, Zé da Boina, em 2024, 29 dias, cara. Então é complicado demais, porque é um técnico que parece que não pontua muito em campeonato. Parece que teve um outro ponto também, que teve a última temporada dele, no último time que ele... Eu esqueci de pegar essa informação aqui. O último time que ele dirigiu, os últimos times que ele dirigiu, ele ficou a uma posição fora da zona de rebaixamento. Teve um time que ele dirigiu que ele ficou a um ponto fora da zona de rebaixamento, terminou a competição. O outro ele terminou lá em 14º, 15º, o outro ele terminou lá em 13º. Parece que é um técnico de meio de tabela para baixo, tá? Na situação que o Vasco tá, apagou a luz aqui, putz grilo. Na situação que o Vasco tá, cara, eu não sei se foi uma boa escolha não, cara. Eu falei, cara, traz o Jorginho, cara. Porra, Jorginho tá aí com vontade de voltar pro Vasco, gosta do Vasco, é um profissional. Eu acho que ele é um profissional competente. Por que não trouxe o Jorginho, cara? Pô, não, tem um Admar ali que escolhe. Porra, então, puta que pariu, cara. Eu acho que... Cara, eles não conseguem aprender nunca, cara. Eles não conseguem aprender nunca. Gente, olha só. Vamos falar aqui do caso do... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Esqueci. Do Thiago Mendes, né? Pessoal, eu tava editando o vídeo aqui ainda agora, tá? Mas eu percebi que eu esqueci de trazer aqui uma informação importante sobre o técnico Pedro Emanuel, tá? Que é a respeito dos auxiliares do treinador, tá? Eu comi essa informação também, cara. Então, segue aí os auxiliares do treinador, do técnico Pedro Emanuel, foi tratado pelo Vasco, né? Nessa sexta-feira, um dos auxiliares é o treinador adjunto aqui, o Rui Gomes, tá? O outro é o Pedro Correia, parece que é o treinador de goleiro, se eu não me engano. Ele tá vindo com quatro membros ali na comissão técnica dele. Um é o Rui Gomes, o outro é o Pedro Correia. Tem o preparador físico André Galbi, que é brasileiro, tá? E o Virgílio Fernandes, que é o analista, tá? São 3 portugueses e um brasileiro na comissão técnica aí do Pedro Emanuel. Segue aí o vídeo aí tranquilamente. Tá pipocando? Eu vou botar aqui para vocês, né? Agora a luz resolveu acender de novo. A postagem da mulher do Thiago Mendes, tá? Deixa eu ver o nome dela aqui. A Kelly Mendes, tá? Ela fez uma postagem, Thiago Mendes sentado, vocês estão vendo aqui, né? Para ser atendido, né? Que ele ia fazer algum exame, algum tipo de exame. E ela colocou assim, ó: alguém caiu no buraco do campo, acredite se quiser, hoje no treino. Bora de ressonância no tornozelo, não vai ser nada. Todo mundo entendeu que o campo do CT Moacir Barbosa tinha um buraco e o Thiago Mendes torceu o tornozelo no buraco do campo de treinamento no CT Moacir Barbosa. Isso gerou uma repercussão do cacete. Todo mundo ficou achincalhando o Vasco, a organização do Vasco e tudo mais. O CT, inclusive, né? E o negócio pegou mal para Dedéu, né? E o Vasco veio em nota dizer que o que ele tem é uma tendinite, né? Ele fez um exame e acusou tendinite. Então, ele não pode ter torcido, diz que no campo de treinamento não tem buracos. Ele não pode ter torcido o tornozelo no buraco no campo porque acusou uma tendinite nos exames. Então, tendinite não é por causa de torção. E a esposa do Thiago Mendes veio agora, né, nas suas redes sociais, esclarecer o ocorrido, mal entendido, né? Kelly Mendes, esposa de Thiago Mendes, postou um history esclarecendo a história do Thiago pisar em um buraco. Kelly esclareceu que era uma brincadeira e que o exame não era sobre nada grave. Olha só, cara, é uma brincadeira que pode gerar confusão, né? E eu vou botar a nota aqui da Kelly Mendes, né? Que ela fala o seguinte, vou botar aqui para vocês, tá? Enquanto eu leio ela.
Gente, preciso esclarecer uma coisinha. O stories anteriores, que inclusive, eu já paguei do Thiago no hospital, era uma brincadeira com um toque de ironia. A foto realmente era de um exame que ele estava fazendo, mas não é nada grave. A história do buraco era só uma piada nossa. Sinceramente, eu não imaginei que isso fosse repercutir tanto e virar notícia em tantos lugares. Graças a Deus está tudo bem com ele, não aconteceu nada de grave. Eu quero aproveitar para dizer que a partir de hoje vou preservar mais esse lado da nossa vida. Percebi que qualquer publicação minha acaba tomando uma proporção muito maior do que a intenção original. Fecha aspas aí para Kelly Mendes. Kelly, toma cuidado aí com as tuas brincadeiras aí nas redes sociais, que o pessoal pode entender muito errado e pode gerar confusão, como gerou agora, né, cara? E para fechar o vídeo, né, que já tá grande para a caceta, vai dar 1h da manhã daqui a pouco, o Andrés Gomes, né, cara? O Andrés Gomes é esperado aí para reintegrar o elenco, ele que, né, serviu a seleção colombiana na Copa do Mundo, tá voltando sem contusão, graças ao meu bom Deus, né? E tá dizendo aqui, ó, após servir, atenção vascaíno, está dizendo, após servir a Colômbia na Copa do Mundo, o atacante Andrés Gomes é esperado no Rio segunda-feira. O jogador deve estar em relação para o jogo de quinta-feira, às 19h30. Quinta-feira o jogo, tá? Contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Então, graças a Deus, o Andrés Gomes está tudo ok com ele, está tudo bem com ele, amém. Não sei, mas também não jogou. Ele jogou, acho que 5 minutos finais do primeiro jogo da Colômbia, depois ele não entrou mais. Até bom que ninguém cresceu o olho em cima dele e ele também está com a sua integridade física preservada, né? Pessoal, o vídeo é esse, já está grande para caramba, 35 minutos. Fiquem com Deus, mas foi bem detalhado, né? Tem aí um sábado abençoado, final de semana abençoado, vai devagar, vai com calma, fica na paz. Saudações vascaínas.